Seguindo então, nossa preocupação aqui sempre no horário, você que marcou aí para ver os nossos amigos, especialistas que vão dar uma aula aqui, o Rafael e o Everton já estão no palco aqui da nossa Expo Supermercados e vão entregar um conteúdo super relevante para vocês, varejistas, não importa a área. Só deixa eu perguntar para a produção, tá tudo pronto? Podemos iniciar? Então tá. Tá contigo, Rafael e Everton, sejam bem-vindos. Olá, muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a confiança, agradecer a audiência de vocês, agradecer aos amigos e parceiros da Expo Supermercados para nos trazer esse tema, né, Everson, tão bacana. O nome do tema da nossa palestra é hiperlocalismo, né, e como ele afeta os negócios no dia de hoje. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria um pouco me apresentar. Meu nome é Rafael Weinberg. Eu tenho mais de 20 anos de varejo, eu sou da terceira geração de uma empresa familiar que tem mais de 70 anos de mercado. A empresa se chama Rainha das Noivas e há mais de 4 anos atrás eu decidi, sendo da terceira geração da família e mais de 20 anos de varejo, me dedicar àquilo que é o que eu acredito e é o meu propósito hoje, que é ajudar empresas, negócios e pessoas a se desenvolver através de mentorias, cursos, eventos e conhecimento. Esse propósito é um propósito que veio muito forte em mim. Hoje eu sou professor de alta performance também, negociação e vendas, e faço trabalho de mentorias. E através dessas conexões, e eu acredito também muito na força das conexões e no poder do network, foi isso que eu vi meu pai e meu avô fazerem ao longo da minha vida toda e ao longo dos meus mais de 20 anos na carreira como empresário e empreendedor do varejo. Eu entendi que através dessas conexões a gente se conecta a pessoas, negócios e soluções que às vezes solucionam os problemas que a gente tem, e os problemas que a gente tem às vezes são os mesmos problemas que o colega varejista tem. Então agora, fazendo rapidamente essa minha breve introdução, eu passo a palavra para o Everson se apresentar, por favor. Obrigado. Obrigado, Rafa, obrigado a Expo também, obrigado a toda a audiência, todo o pessoal que está olhando a gente agora e que ainda vai ver depois, né? Eu sou o Everson, sou o CEO da Noki. A Noki é uma startup dedicada a hiperlocalismo. A gente existe desde 2013. Venho do mercado publicitário, tenho mais de 20 anos de atuação no mercado digital. Trabalhei sempre com grandes marcas, trabalhei com as top marcas do Brasil, multinacionais. E também já tive agência de publicidade. E mais ou menos em 2013 eu resolvi buscar uma outra alternativa de negócio, porque eu entendo que esse processo todo de digitalização que está acontecendo no mundo há um bom tempo já, ele só ia começar a acelerar de lá para cá, né? Então a Noki nasceu exatamente para isso, para a gente encontrar um produto novo que realmente responde aos seus desafios do mercado digital. E também deixa eu aproveitar para falar uma curiosidade também. Além de ser publicitário, também tenho na minha família a minha avó, que era matriarca da família, ela tinha um mercado de bairro, né? Então fico muito feliz de estar aqui representando eles também. Que legal, Everson. A minha família não teve supermercado, mas a gente cresceu com a barriga no balcão, né, Everson? É igual. E eu acho que isso realmente acaba ficando no sangue. E eu queria aproveitar o gancho e pegar algo que tu falou, Everson, que é bem interessante. Tu falou assim, eu já vinha vendo o mundo acelerar em algumas questões. Isso tu começou a ver lá em 2013, provavelmente antes, porque tu já vinha estudando isso. Desde 2006. O que acontece? A gente, com essa questão da pandemia, o digital que já vinha acontecendo acelerou. Né? Toda mudança que a gente já vinha tendo num contexto econômico e principalmente no comportamento do consumidor, já vinha mudando. Né? É só a gente acompanhar qualquer indicador de crescimento de e-commerce de alguns anos para cá, o indicador da queda de fluxo de pessoas passantes nas ruas, não só no Brasil, mas também em grandes centros comerciais. Então já era uma tendência detectada pelo lojista que o fluxo está reduzindo, eu tenho que converter melhor o meu cliente, eu tenho que aumentar o ticket médio, porque o cliente hoje, eu não concorro com a loja do bairro. Jeff Bezos da Amazon sempre falou, né? O teu concorrente não é quem vende o teu produto. E meu pai já dizia isso, Everson, quando eu comecei a trabalhar com ele. Meu pai dizia, a gente concorre o bolso do cliente. Não é à toa que a Amazon tem a Amazon Go, que é o serviço de streaming. A Disney está abrindo serviço. Prime de né? Vídeo. E a Disney agora entrando também. Então, assim, né, Everson? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre...
Vamos lá. Eu sempre gosto de começar falando desse ponto, desse assunto, porque eu acho que ele é o catalisador de todo o movimento, né? A digitalização de cada empresa, supermercado, enfim, indústria, cada um tem seu tempo, seu timing, mas ela é uma via que não volta mais, né? E eu acho que teve um fator que mudou completamente a forma de a gente se relacionar com a internet, e a partir dali ela realmente começou a não só mudar o jogo, como obrigar a gente a jogar o jogo, né? Até então a internet era uma alternativa até 2000, assim, desde 2000 para cá, meio da década de 2000 ali, os movimentos que a internet fez tornaram impossível uma marca não se digitalizar. O que aconteceu basicamente é o que se fala da web semântica, né? Então, o mesmo consórcio que construiu as bases da internet, da World Wide Web, como a gente conhece, né, a www, eles fizeram uma espécie de upgrade. E aí eles desenvolveram o que a gente chama de web semântica. Antes, quando eu entrava num portal, por exemplo, de um canal de notícias, se tivesse uma posição de publicidade lá, que são os famosos banners, né, se eu entrasse, o Rafael entrasse, era o mesmo banner. Ou seja, a gente trabalhava com a mesma lógica da TV, né? Eu tenho um espaço específico, numa grade, num horário, e eu ia lá e simplesmente parava um programa e começava a mostrar a minha publicidade. Ou seja, se eu compro, ninguém mais compra, já está bloqueado aquilo aí. E a web semântica, o princípio dela é entender, baseado em rastros de interesse, em rastros do que tu usa e vai fazendo na internet, sites que tu visita, até lugares físicos que tu anda, se tu está com o celular com esse rastreador aqui na mão, né, no bolso. E aí, a partir dali, quando eu entro num site de notícias, o mesmo banner é um para mim, oferecendo publicidade, produtos, enfim, serviços. Para mim, para ti, é completamente diferente. Dali em diante, mudou completamente o jogo. Porque isso faz com que a gente viva em bolhas, não é incomum a gente ouvir falar, né? Tipo assim, eu não vi, tu viu que está falando de tal assunto? Não, eu não estou nessa bolha, eu estou em outra bolha, né? E isso exige muito de que a gente mude completamente a forma de fazer marketing. Legal, Everson, até pedi uma desculpa para quem está nos assistindo, 2 recadinhos importantes. O primeiro deles, nós estamos sem máscara, mas a gente está extremamente higienizado, tomamos praticamente um banho de álcool gel e estamos respeitando as distâncias para a gente poder conversar com vocês. E segundo, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, escrevam no chat. A nossa equipe vai trazer para nós, porque esse é um tema muito relevante e muita gente tem dúvida, né, Everson? O que é o rastro digital, o que é o hiperlocalismo, mas pegando esse gancho, antes de falar do rastro digital e do hiperlocalismo, eu já tenho uma pergunta aqui para ti. Eu queria falar um pouco desse mundo que a gente está vivendo, que a gente fala do mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, em constante mudança e extremamente acelerado. E eu não posso deixar de fazer uma analogia com o Uber. Eu sempre digo isso em alguns cursos ou algumas mentorias. Tu imagina o planejamento estratégico dos taxistas 1 ano antes do Uber. Ele vai fora. Por quê? Porque tu não tem como prever uma solução extremamente disruptiva. Mas vamos ir um pouco mais atrás. Se eu parasse hoje, Everson, pegasse meu avô, meu falecido avô, que foi o fundador da Rainha das Noivas, e eu dissesse para o meu avô o seguinte: vô, eu tenho aqui um aparelho que tu vai clicar e em 5 minutos vai aparecer um carro na tua frente para te levar onde ele quiser. Ele não vai entender. Por quê? Porque a lógica é a mesma lógica que ele pedia táxi. Tu precisava ter um equipamento para fazer o contato, o endereço de onde tu vai e o dinheiro para pagar. O que mudou? O telefone não é mais fixo, a gente carrega na mão, o dinheiro também já é virtual e o táxi com a recomendação e o endereço tu bota lá e o GPS traça. Ou seja, essa tecnologia simplesmente trouxe serviços que a gente já utilizava de uma forma muito mais fácil de demanda, né? Sim. Eu acho que existe uma questão, esse contexto de mundo VUCA, né, que a gente está vivendo é bem típico de épocas que está se vivendo em guerra, né? A gente viveu outros momentos assim na humanidade, ou a gente está vivendo grandes crises energéticas ou grandes crises políticas e sociais, onde existe muita aceleração, onde existe um atrito na sociedade, né? E isso que eu falei antes da web semântica, ele é uma espécie de catalisador que começa o movimento.
mas ao mesmo tempo ele começa a acelerar, abrir conexões que começam a surgir outras coisas. Vou dar um exemplo. Assim. Quando surgiu o celular, o telefone celular, ele era analógico ao aparelho de disco. Mesma coisa, só que tu andava com ele na rua. E alguém uma hora se deu conta que, e se eu integrasse a câmera com o celular? Porque também tinha um movimento das pessoas começarem a usar câmeras digitais também. Então, essas questões de fazer, de tecnologias que vão se encontrando e momentos sociais do mundo, vai fazendo essa catálise, vai fazendo esse movimento todo acontecer. Né? Então, é engraçado, olhando pela linha do tempo, se não tivesse surgido o celular, talvez não tivesse surgido o smartphone. Se tivesse surgido o smartphone, a gente não estaria falando sobre e-commerce. Né? Então, tem uma série de coisas que uma vai encadeando com a outra e obviamente, vai abrindo esse movimento. Né? O que eu entendo, assim, que eu acho que o recado principal que a gente tem que passar aqui, é que o fato de a gente estar vivendo um momento VUCA faz com que a gente entenda que ninguém tem certeza de nada. Né? Tu pode olhar os passos do Uber daqui para trás e entender como é que ele surgiu. Mas o mais difícil é a gente olhar os passos que estão surgindo agora para saber o que vai vir depois. Mas eu acho que o mais importante de postura de um gestor, de um empreendedor, num momento como esse, é entender que é quase como encontrar uma mina de ouro. Né? Quantos momentos da humanidade a gente veio falar, né, que encontra Serra Pelada, montanhas rochosas, tipo, alguém encontra ouro, vira uma loucura. Né? É o que está acontecendo agora. A oportunidade de surgirem grandes empresas, grandes marcas, grandes negócios, outros, é nesse momento. Porque a facilidade que tu tem de introduzir novas coisas é muito maior numa época como essa. Então, muita gente está chorando, muita gente está vendendo lenço. Então, acho importante cuidar o contexto para enxergar ele como oportunidade mesmo. E eu vou dizer para vocês, pessoal, eu como varejista, minha vida inteira, filho de varejistas, a gente sempre prefere estar vendendo lenço do que estar chorando. Tem uma questão, Everson, que eu já conversei há uns anos atrás com um varejista, um colega meu, dono de outra rede de lojas, e que o debate era o seguinte, cara, isso tudo assusta. Porque ou a gente gasta muito para estar à frente do mercado, ou a gente perde o bonde e não tem mais como acessar. Então, a sensação que às vezes eu tenho e que eu tinha como empresário é que eu estava sempre correndo atrás do rabo. Eu estava sempre buscando a inovação para não ficar para trás. E quando a inovação começava a sentar, né, começava a tomar forma, vinha outra pela frente. Claro que hoje em dia a tecnologia barateou muito. Né? Antigamente a gente gastava os tubos, como a gente diz aqui no Sul, para fazer um site. Hoje em dia a gente não precisa, está tudo na nuvem. Né? Tudo meio que plug and play. E eu queria te fazer uma pergunta sobre a web semântica. A web semântica, o hiperlocalismo é o futuro da propaganda? Porque, deixa eu melhorar minha pergunta. Sim. Tu está me dizendo que é o seguinte, antigamente, né, agora já vou entregar a minha idade, eu abria um site lá, né, na época era discada a internet, e vinha lá um banner. Acesse aqui no Clique RBS XXX. Aquele banner aparecia para mim, para ti, para todo mundo. Hoje em dia, com toda essa conexão de hardware, software e algoritmos, eu consigo entregar aquilo que eu vim buscar. Ou seja, se eu estou aqui contigo e, sei lá, eu dei de exemplo que eu quero comer uma pizza hoje de noite, eu falei isso no meu stories do Instagram antes da gente entrar no ar, muito provavelmente vai aparecer uma pizza na minha timeline dizendo, olha, Rafa, o restaurante aqui perto está com uma promoção. Isso é o hiperlocalismo, que é o futuro da propaganda? Exatamente. Existe uma disciplina que é a tradução simplista demais até, mas que desenvolvida pelos norte-americanos, chamado marketing local, que basicamente é uma série de inovações, invenções que o varejo sofreu desde o final dos anos 60, início dos anos 70 para cá. Então, tudo que a gente entende como clássicos do varejo, vitrine, fachada, o cavalete, a gôndola, o panfletar na rua, né? Tudo isso foi mensurado já e foi confirmado o sucesso. Realmente funciona, porque gera uma influência local. Então, tu sabe onde fica o mercadinho do teu bairro, tu sabe onde fica, por uma série de iniciativas que pequenos negócios normalmente fazem já. A diferença que isso tem com relação à web semântica é que a web semântica ela trabalha com uma lógica de bolhas.
E a gente, verdadeiramente, a gente muda o ambiente que tu está vivendo muito pouco, muito pouco. Hoje eu vim aqui até o estúdio da Expo aqui, mas é a primeira vez que eu vim. Então eu não venho normalmente nessa parte da cidade. Eu vivo numa região onde eu durmo, eu vivo em outra região onde eu trabalho e eu faço saídas esporádicas. Essas são as minhas zonas de influência. Se tu me perguntar assim, Everson, onde é que tem uma agência dos Correios? Eu vou te dizer as perto de mim que eu conheço. Então o nosso mundo ele é hiperlocalizado. O fato de poder ver uma TV a cabo e ver milhares de programas e conectar em qualquer site na internet te dá a falsa sensação de que tu está global, né? Mas tu não está, tu está num local físico e tu vive numa região de influência de 5 km no máximo. Ou seja, a técnica que a Web Semântica desenvolveu, ela cai como uma luva para o modelo de publicidade atual, né, para o modelo de marketing. Porque eu consigo, de certa forma, entender só as pessoas que estão perto da minha loja. É uma das formas que a gente trabalha no conceito de hiperlocalismo. Se eu tenho as rastros digitais das pessoas, nesse exato momento, como tu falou de pizza, né, tu falou, vou pensando em comer uma pizza, né? É isso aí. Ou comenta com a esposa, ou pesquisa, ou tu diariamente, nesse dia, especialmente quase sempre nas quintas-feiras, tu pede pizza. Todas essas informações estão sendo mineradas nesse momento. E aí elas são usadas exatamente como a gente chama de inventário, para o público consumidor de mídia, empresas comprarem mídia digital, assim como se comprava espaço no jornal, tu vai numa ferramenta digital comprar, e se tu colocar uma região física contida e rastros digitais de interesse pelo teu produto, tu já sabe ali o tamanho da audiência do teu público e tu sabe exatamente como impactar eles. Tu pode ir fazendo testes, entender melhores horários, perfil de público, pessoas, tudo de uma forma absurdamente precisa que a gente não tinha antes. Então, toda aquela técnica de varejo que o teu pai e tu conhecem muito bem do passado, funciona até hoje, porque o digital não trocou a forma dos seres humanos a reagir ao meio. Ainda continua igual. Eu ainda vou na padaria perto de mim para comprar pão. E vou continuar fazendo isso, né? Então, a diferença é que não se faz mais panfleto. Os panfletos não chegam até mim, eu moro num prédio, né? Então, o hiperlocalismo começa a ser uma ferramenta extremamente útil, extremamente importante para marketing atual. Everson, a sensação que eu tenho, e talvez seja a sensação de muita gente que está nos escutando e nos vendo agora, é o seguinte, a propaganda, a publicidade, através do hiperlocalismo, ela ficou mais em conta. Não é que ela ficou mais em conta. A sensação que eu tenho é que eu peguei a geração do meu pai, imagina, eu comecei a trabalhar na década de 90 no varejo, peguei toda essa transformação digital. É que antes se gastava muito em propaganda com pouco resultado. Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca comprei uma cortina na minha loja. E uma dica para quem é varejista, compre do seu negócio como um cliente. Eu sempre comprei, eu tive o hábito de comprar como cliente para ver como é que eu era impactado. Sim. Eu nunca comprei uma cortina na minha loja. A minha loja vende cortina. A loja da minha família vende cortina. Por que a loja da minha família vai fazer uma propaganda para mim, que não compra cortina e compro travesseiros, falando de cortinas? Seria como mais ou menos o supermercado saber que eu gosto de brócolis, mas não gosto de couve. Eu gosto de Coca-Cola, mas não gosto de Guaraná. Então, se a gente tem essa ferramenta de forma mais assertiva, a sensação que eu tenho é que a gente está indo mais no olho da mosca. Exatamente. Pensa que no passado, pensa na TV ou no rádio. Acho que a rádio até era um meio bastante... Rádio e jornal era muito usado por varejistas, né? Bem mais lá, sei lá, 20 anos atrás, era o auge que a gente mais utilizava, né? Tanto o jornal, que tem espaço físico limitado, pode imprimir mais uma página, mas mesmo assim tem um espaço físico limitado, quanto a TV ou o rádio, eles têm um espaço físico, como a gente falou no início. Quando tu veicula naquele horário específico, normalmente quem compra esse espaço é porque vai falar com muitas pessoas. Então imagina um varejista, um supermercadista anunciando, por exemplo, iogurte, né, para todo mundo. Todo mundo toma iogurte? Ou posso pegar até a cortina. Todo mundo precisa de uma cortina agora, nesse exato momento, de tecido. Se eu comprar um espaço na TV, vai passar para a maior audiência possível de pessoas. E não quer dizer que essas pessoas estão aptas a comprar ainda. E aí isso criou um costume muito de a gente empurrar vendas, né?
Então, tu tá o tempo inteiro vendo TV lá, mas tem uma criança de 6 anos de idade, tem uma pessoa mais velha que não quer comprar aquilo ali ainda, tem gente que está na cozinha fazendo pipoca, tem de tudo acontecendo. Quando a gente trabalha com hiperlocalismo, é diferente, porque o princípio do hiperlocalismo ele é como se fosse um banco de dados, né, virtual. Então, imagina que ele tem lá o Rafa, que ele tem o celular dele, está no bolso dele. Por causa das leis de proteção de dados, LGPD, a gente não sabe o que é o Rafa, né, mas o Rafa, com o celular dele, entra em farmácias, entra em supermercados. Ele pesquisa coisas, ele fala coisas. Então, Rafa, tu está deixando rastros de interesse agora. Se eu quisesse mandar uma mensagem para um grupo de pessoas que gostam de iogurte, por exemplo, eu conseguiria fazer chegar essa mensagem em ti durante o dia inteiro. Até o momento em que eu entender qual é o momento exato em que tu vai para um supermercado e faz a compra do produto. Então eu consigo identificar rastros que mostram que tu está muito perto disso, de fazer isso para te impactar. Dá alguns exemplos clássicos, assim, né? Algumas ferramentas como redes sociais usam os rastros para fazer comparações e também categorizar as pessoas. E eles conseguem saber, por exemplo, se uma pessoa está perto de namorar com alguém. Só pelo nível de conversas e pelo volume de mensagens e pelo volume de likes, de curtidas que uma pessoa dá para outra. Curtiu 3 fotos, gostou e... Eles identificam, eles sabem, daqui a X dias ou X semanas é provável que esses dois comecem a namorar. Olha que maluco. E daqui a 3 anos se separa para depois quase isso. Mas colocando aqui para os desafios dos supermercadistas, imaginem vocês agora conseguirem saber quem nesse exato momento quer comprar um produto de vocês. Esse é o poder do hiperlocalismo, esse é o poder de eu mirar na volta da minha loja e saber com uma ferramenta quantas pessoas são potenciais clientes meus para que eu mande uma publicidade para eles agora. Everson, assim, tu estava falando, pessoal, e eu estava rindo por dentro e dando risada, porque eu lembro quando eu trabalhava com meu pai, assim, era muito engraçado, a gente tinha as reuniões comerciais, semanais, e a pergunta sempre era assim, quanto é que está o anúncio no jornal, no Fantástico? Tá 30 segundos. Tá, o que a gente está vendendo muito bem? Porque, tipo assim, o produto que não vende bem não vai para um canal tão forte. A isca, né? Então, assim, é ao contrário, não. A gente tem que promover aquele produto que não vende bem, que normalmente tem mais margem, que as pessoas conhecem menos, porque senão tu cai na commodity do preço e aí tu vê propagandas de massa falando basicamente de preço. Eu, particularmente, acredito que quem vende só preço não vende mais nada. Sim. Então, a gente tem que agregar esse valor. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que muita gente me faz e eu tenho essa dúvida. Diga. O celular nos escuta? Cara, é uma pergunta difícil, tá? Porque, assim, nenhuma documentação isso fica declarado que escuta. Mas tem algumas táticas que o smartphone, principalmente, utiliza para identificar o teu rastro. Assim. Então, dependendo da base do aplicativo, se for um aplicativo de conversa, WhatsApp, Messenger, ele entende que tu tem interesse, mas ele não monitora, então ele só caça palavras-chave. Se eu falar brócolis, ele pegou brócolis. Exatamente. E, teoricamente, no áudio, os assistentes tipo o Siri, que tu usa, sabe, no celular, ou o Android também do próprio Google, ou Alexa, os aparelhos que se usam em casa, teoricamente eles também fazem isso. Até porque muitas vezes as pessoas pesquisam um produto por ele. Fala, né, tá acabando a pilha, e aí, dependendo da configuração que tu fizer, ele te pergunta, assim, Rafa, quero ver preços de pilhas, tipo, principalmente o da Amazon, né? Então, sim, de certa forma, eles conseguem minerar dados de voz em ambientes bem específicos. Dizem, o que se fala muito é que o processamento de um áudio para tu transformar ele em uma palavra, numa conversa, é muito grande, é grande demais para eles fazerem isso. O que se fala muito é que quando tu começa tu tem interesse por um produto, de forma subliminar tu começa a prestar mais atenção. Né? Tu é pai. Quando tua esposa ficou grávida, tu começou a ver grávida em tudo quanto é lugar, não foi? Sim. O que é? Todo mundo engravidou? Não. A tua percepção estava muito mais aguçada para aquele assunto ali. A mesma coisa acontece. Quando tu tá pizza, ou seja, quando tu vai prestar mais atenção em anúncios, em coisas de pizza, mas certamente tu já deixou alguma coisa de interesse que não é tão complexa como a voz. E aí dá essa sensação de que, meu Deus, meu celular me ouviu agora e tá tudo louco. Pode ser que ele ouça,
eu acho que assim, com o LGPD e outras coisas, a gente não tem que se preocupar com isso. Eu não Eu tenho ia que te ficar perguntar noiado. sobre a LGPD, que é a questão da Lei Geral de Proteção aos Dados, né, Everson? Também já era na sequência, eu queria que tu Sim. explicasse, porque tem gente que diz, o celular está me monitorando e eu não quero entregar meus dados, né? E a LGPD vem para isso e o hiperlocalismo também está adequado, né? Eu acho importante desmistificar essa questão, porque ela é importante para os dois lados, né? O LGPD, o princípio, eu não sou especialista num assunto de LGPD, mas eu estudo no ponto que a NOC precisa desenvolver essas ferramentas, né? Então, o que a gente mais tenta explicar para as pessoas é que eu não posso, dentro da lei, eu sei que tu anda por vários locais, mas eu não posso te identificar. Eu não posso te dizer que aquela pessoa que eu selecionei ali na ferramenta como um potencial comprador de pizza é o Rafael Weber e ele está agora no endereço tal. Entendi. Eu não posso de nenhuma forma pegar algum dado teu que consiga fazer isso, que eu consiga dizer, a não ser que tu tenha me liberado, né, em algum formulário, alguma coisa, tem uma opção que eu digo lá, eu quero ser monitorado por isso. Eu acho que, do lado do consumidor final, é uma forma mais assertiva dele identificar os produtos e serviços e preços que ele quer comprar. Eu acho que é benéfico nesse ponto. E ele tem muito a evoluir, óbvio que tem, assim como a TV levou muitos anos para evoluir também. Do outro lado, eu acho muito uma ferramenta imprescindível hoje para qualquer empresa, né? Se tu quer te digitalizar e quer começar a entrar nessa lógica, como tu falou, não existe dinheiro para tudo, né? Então, encontrar o meu cliente certo, realmente só falar com quem tem interesse pelo produto que eu estou vendendo, é mágico, praticamente uma mágica. É impressionante mesmo, né? Porque a gente está falando sobre essa questão da atração dos rastros digitais, ainda mais no contexto que a gente está vivendo, e eu não estou falando só no contexto da pandemia, eu estou falando no contexto de competir com o mercado de bairro e competir com e-commerce do outro lado do mundo, né? A competição, ela eliminou fronteiras, então por isso é muito importante, e é importante também para entender que o PDV só não está só no físico, né? Eu não preciso ter e-commerce para vender online, eu posso fazer o contato pelo online, ou seja, criar minha autoridade online e fechar negócio pelo WhatsApp. Ou levar para o WhatsApp, do WhatsApp eu levar o cliente até minha loja. Isso a gente já vinha fazendo na nossa empresa, na Rainha das Noivas, há mais de 3 anos, e a maturidade do canal mostrou que foi uma decisão assertiva. E aí, Everson, eu quero te perguntar, cara, sobre o modelo NOC, né? E como é que, no modelo da NOC, no caso de vocês, o que ganha o supermercado, o que ganha o varejo e o que ganha a indústria? Porque se tu ajuda o varejo a vender mais, tu está ajudando a indústria a vender mais, correto? Exatamente. Como eu falei, né, a NOC, esse produto da NOC, a NOC surgiu em 2013, a gente ficou 3 anos mais ou menos estudando e buscando esse produto, que surgiu em 2016, e nós começamos a atender pequenos negócios, né? Então, negócios independentes, às vezes uma filial no máximo, uma loja no máximo, no mesmo bairro, mesma praça, e principalmente pequenos negócios no ramo de gastronomia, então restaurantes, padarias, confeitarias, bares. De 2016 para cá, a gente fez mais de 20 mil campanhas, 22 mil campanhas, e já estávamos em 10 estados. Então, obviamente, com a pandemia, é o mercado que sofreu bastante, e a gente já tinha previsões de começar a usar a nossa tecnologia para outros segmentos. Foi aí que surgiu a ideia de a gente ir para os supermercadistas, né? Então, nós estamos exatamente agora no momento de testes. Nós vamos lançar esse produto novo agora em outubro. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo é trazendo a lógica do hiperlocalismo para dentro dessa máquina já, que é o trade marketing, só que o que a gente está chamando de trade marketing digital. O que é a lógica? A indústria hoje já tem um papel fundamental de auxiliar o varejo físico, principalmente, para fazer o sellout, né? Ajudar no desafio de não só a indústria desenvolver o produto, fazer o produto, me vender o produto com o melhor preço para eu repassar para o meu cliente, mas também me ajudar com estratégias de sellout. Isso já é uma indústria já consolidada, de certa forma, com supermercados e indústrias, mas ainda está muito baseado no caderno de ofertas, está muito baseado no anúncio no jornal, está muito baseada no cartaz no elevador, na antena, capa de antena, então gôndola na loja física. Então, são tudo espaços físicos com
mídias analógicas. E essas mídias analógicas, a maioria da indústria já abandonou até. Ela não tem o mesmo efeito, né? Um caderno, um jornal impresso todos os dias numa cidade com um porte ali de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, ele não atinge 30 mil pessoas. Uma cidade de 1 milhão de habitantes. Eu vou te dar, até corroborando e já emendando a pergunta. Uhum. Na época da Rainha das Noivas, e isso acontece até hoje, os principais fornecedores que vendem para a nossa rede, eles colocam dinheiro através do trade na Rainha. Como eu vi fornecedor dar treinamento, fazer uma reforma numa fachada, ajudar na reforma de uma loja, dar algum brinde ou participar de algum sorteio para o cliente final. O que tu está me dizendo é o seguinte, beleza, a gente está vivendo um momento que não faz tanto impacto aquela fachada, não faz tanto impacto aquele treinamento, e eu tenho uma solução para botar o produto, meu produto fornecedor, na casa do cliente e ajudando o meu varejista a vender. É isso? É isso aí. Quando começou a pandemia, enfim, como qualquer planejador, como qualquer empreendedor, eu também acabei me debruçando muito sobre tendências, tentar entender tudo que está acontecendo, né, ler muita informação. E eu me lembro que eu anotei, num dos insights eu anotei assim, a indústria tem que ajudar a reconstruir o mundo. Ponto. Eu acho que isso é um papel fundamental da indústria. Quem mais sofreu na pandemia foi o varejo, né? A gente sabe, muitos varejos tiveram que fechar, os próprios supermercadistas, por mais que ainda conseguiram ficar abertos, também tiveram que limitar estacionamento, limitar pessoas nas lojas. Tudo isso impacta no dia a dia da saúde financeira de um negócio. Claro que é para um bem maior, para a saúde de todo mundo, né? Mas eu acho que agora, nesse papel de reconstruir ou de evoluir o mundo, vamos dizer assim, eu acredito que a indústria tem esse papel muito forte. E se a gente parar para olhar, se já existe essa lógica da indústria, e como tu mesmo falou, né, na moda, na varejo de cama, mesa e banho, também existir de uma forma um pouco mais robusta. De forma mais robusta como existe no supermercado, eu acredito que isso pode acontecer em qualquer outro segmento de varejo físico, né? Se tem uma loja de ferragem, é muito importante que as indústrias que fornecem produtos para aquela comunidade, para os bairros do Brasil inteiro, para aquele varejista tenha um apoio para que ele consiga vender os produtos ali. Então, um desafio que foi sempre grande do varejo, vender os produtos da indústria. Na verdade, eu acredito muito que o próprio varejista ele tá investindo dinheiro para vender o produto de uma outra marca, e não da sua. Ele não está falando sobre compre aqui na Rainha porque o atendimento é incrível. Não, eu estou tentando fazer o desafio de falar que a minha loja é incrível, mas que o produto do meu parceiro industriário também é incrível. Eu acho que é muito importante a gente começar a trabalhar com a lógica de que a indústria ajuda e principalmente ajudar em quesito em tecnologias digitais, né? Não mais na gôndola física só. Eu posso ir para a gôndola virtual, a indústria pode auxiliar o varejo a se digitalizar. Everson, algo que tu citou eu acho muito interessante. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com meu avô, né? Meu avô já é falecido, fundador da Rainha das Noivas, mas ele dizia algo que depois meu pai repetia e eu vejo acontecer até hoje. Meu avô sempre falava, o dinheiro e a margem está na indústria. A indústria é a nossa parceira para ajudar a vender. E hoje faz muito sentido, porque o varejo tradicional, loja física, eu costumo dizer que a gente já sai com um tripé muito forte de custos, né? O primeiro tripé é o tributário, nosso principal sócio é o governo. Depois a gente tem um outro braço do tripé, que é o aluguel. E tu tem que estar bem localizado, e o aluguel é um ponto importante, porque se tu não é visto, tu não é lembrado. E o terceiro ponto são pessoas, né? A equipe, funcionários. Tu paga esses custos, tu tira o CMV, o custo da mercadoria, com o que sobra tu tem que pagar contabilidade, marketing, né? Eu fiz isso anos na minha vida, né? E tem meses que não tem dinheiro, que falta, né? Principalmente quando o varejo ele trabalha com uma margem mais espremida. O que eu estou sentindo, né? E essa é a pergunta que eu ia te fazer, assim, o que ganha a indústria, o supermercado, além da venda, né? Porque tu tá falando assim, beleza, a NOC vai ajudar a indústria a performar seu produto melhor dentro do supermercado. Exatamente. Entendendo o cliente lá do bairro do supermercado, se ele quer brócolis, e eu vou acionar ele nas redes sociais, dizendo, eu tenho brócolis com refrigerante aqui para te comprar. Isso aí. O produto que a NOC está desenvolvendo agora
Nada mais é do que uma gôndola virtual infinita, né? Então, se imagina que existe já o espaço da gôndola física dentro do supermercado para vender como um ponto extra para a indústria. Imagina que essa gôndola pode ser virtual. Se eu consigo identificar pessoas na volta das lojas, dos supermercados que estão nos assistindo aqui, com um raio de 1 a 3 quilômetros no máximo, e identificar que tem 300 mil pessoas interessadas em comprar iogurte, por exemplo, eu posso mandar essa mensagem agora para essas pessoas, e vai aparecer no celular delas. Tu usa o teu celular em 5 minutos, né? Então, em um desses 5 minutos, ou até menos, né? A gente sempre dá aquela olhadinha. Uma dessas olhadinhas vai aparecer um anúncio do supermercado. A nossa lógica é fazer, o que a NOC faz é exatamente criar essa gôndola virtual para o supermercadista como um parceiro, sem custo nenhum. E a indústria é o cliente da NOC e do supermercado. Nós vamos pegar a necessidade da indústria de oferecer o produto, de ajudar no sellout do supermercado, mas entrar com a lógica de a gente oferecer o hiperlocalismo. Então a indústria pode comprar campanhas da NOC e a NOC vai veicular essas campanhas nos supermercadistas parceiros, que vão receber as campanhas. Então só tem benefício. A indústria vai ter uma ferramenta mais assertiva, né, que vai conseguir, inclusive, saber resultado da ação que ela fez, né, ROI e tudo mais, que é super importante agora para esse jogo todo acontecer. E o supermercadista, por outro lado, ele vai ganhar o apoio e o benefício de ter campanhas hiperlocais para ele, ativando os clientes dele na volta. Tá, só para entender, então, quem vende o produto é a indústria e o varejo, o lojista vende o canal, é isso? Exatamente. O lojista, eu entendo que o varejista, que o supermercadista, eles são um canal de vendas, né? Quem precisa desse canal é a indústria, que produz, que fabrica o seu produto e quer chegar até o consumidor final. Então é uma parceria, é uma troca, é um jogo que tem que acontecer com as duas pontas fazendo seus esforços. Muito bom, Everson. Eu já estava pensando assim, poxa, eu quero... Vamos botar lá, né? Tu sabe que lojista, quando a gente escuta assim, olha, sem custo para o lojista e quem é o parceiro é a indústria para fazer, a gente brilha o olho porque a gente diz, opa, eu quero... Porque o que a gente quer de fato? A gente quer vender, a gente quer atingir o nosso consumidor, a gente quer ter faturamento para navegar em águas mais tranquilas, conseguir pagar as contas. Eu costumo dizer que quem chega para mim e diz assim, Rafa, eu não demiti na pandemia, eu fico feliz, porque eu acho que é uma missão muito nobre, trabalhar muito forte para não demitir e não contribuir com o desemprego no país. Então o lojista ele quer vender. Ele quer vender, ele quer atingir mais. Só que ele está acostumado a ter solução da década passada para vender. Num mundo em pandemia que foi acelerado. Isso já é um indicador bem forte do que tu falou antes, né? A verba do varejo não é nem suficiente para tu arriscar em coisas novas. Então tu não arrisca, tu não digitaliza, se digitaliza agora porque tu é obrigado, senão tu vai morrer. Então, por isso que a gente acha que esse papel de digitalização é muito importante que seja capitaneado pela indústria para auxiliar o varejo a continuar. O que vai acontecer daqui em diante, já está acontecendo, é uma maior forma de tu comprar o teu produto de uma forma mais fácil. Mas o ambiente físico sempre vai existir. As lojas vão mudar de cara, talvez a gente nem chame mais de lojas, mas o espaço físico sempre vai existir, né? Eu nunca vou conseguir virtualizar uma garrafa de água, um arroz. Nunca vai acontecer isso. Então, ou seja, eu sempre vou ter que pegar, eu vou buscar de um abastecedor essa mercadoria e essa relação nunca vai deixar de existir. Por isso que é muito importante para a gente voltar aos patamares e agora com a digitalização crescer muito mais ainda a economia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, auxiliando o varejo nessa digitalização toda. Everson, eu acredito muito nisso. Sem dúvida nenhuma, para mim é uma das maiores lições que eu tenho na vida, que é a teoria de Darwin. A gente ou se adapta, não é o mais forte que sobrevive, é quem se adapta mais rápido. E quem se adaptar a esse mundo, sem sombra de dúvida, vai estar performando muito melhor com soluções, respostas para perguntas novas e não respostas de perguntas antigas para resolver problemas novos. Exatamente. Né? Everson, nós já estamos aí indo para os finalmente. Pessoal, continuem mandando perguntas. Né? Agora, no final, eu vou trazer as perguntas que vocês trouxerem aqui no chat para o Everson responder. Claro que a gente não tem tempo para todas, mas indo para os finalmente, Everson, eu tenho mais 2 perguntas para te fazer. Uma delas,
Quando a gente está falando do digital e do hiperlocalismo, a gente está falando em dados. Quando tu tem dados, o meu problema sempre como varejista é que faltavam informações. Eu não sabia quem comprava, como comprava, quando comprava. Se tu está levando isso para o trade marketing digital, tu está talvez entregando para a indústria e para o varejo dados que hoje eles não têm. Como, por exemplo, saber por rua quem compra cada produto. Sim. Quando a gente trabalha com uma lógica de uma rede, de um canal, obviamente o supermercado como uma só rede, ele tem informações diferentes por bairro, por regiões. Mas ele tem a informação da venda feita, né? O dado só é gerado a partir de quem comprou de fato. Isso. Quem entrou na loja, no supermercado, dificilmente tu compra uma coisinha só, né? Mas lá na Rainha eu tenho certeza que tu entra, tem pessoas que entram, dão uma olhadinha e saem, não compram. Então, essa estatística não é contabilizada e tu não sabe por que essa pessoa não comprou. Né? Com a NOC, o que a gente está desenvolvendo? Uma das premissas que a gente está usando é o cupom de desconto. Né? Então, a partir da campanha veiculada, a gente é impactado, qualquer pessoa, a pessoa que tem um rastro de interesse perto de um supermercadista que está fazendo uma campanha com a NOC, vai ser impactado e essa pessoa pode ter várias ações, inclusive comprar online. Tá? Mas a gente já está apostando muito no cupom de desconto. Então, tem um cupom com algum benefício, obviamente, que eu vou pegar esse cupom, baixar esse cupom e queimar ele no caixa, faço minhas compras no dia e horário que eu quiser, com o cupom no meu celular, faço minhas compras e na hora do caixa eu apresento o cupom e ganho aquele benefício ali. Okay? Essa é uma das formas que a gente está estudando. Com essa forma, eu consigo ter informações, inclusive, de quem tentou ou pensou em comprar o produto antes. E isso é muito diferente para o varejo. Né? Tu só tem dados sobre venda real concretizada. Dificilmente tu tem, por exemplo, num canal como TV, o número de pessoas que viram, quem que viu, quem que gostou mais, quem que não gostou, quem que clicou e chegou até o ponto de pegar o cupom, mas desistiu. Ou pegou o cupom e não foi na loja. Ou pegou o cupom e foi na loja e comprou. Então, todas essas informações são extremamente ricas. A gente fez um projeto agora em fevereiro desse ano, antes da pandemia. Pode falar, inclusive o Rafa Guerra, gerente de marketing da CDL Porto Alegre, te citou. Olha aí, que coisa boa. Aqui em Porto Alegre a gente tem o Liquida Porto Alegre, né, que é uma espécie de Black Friday no alto verão, porque em Porto Alegre as pessoas migram para praias. Então existe uma ação incrível, né, quase 20 anos já do CDL de Porto Alegre, que é para auxiliar os lojistas para as pessoas comprarem, aproveitarem essa oportunidade. E aí, pela primeira vez na história do CDL Porto Alegre e do Liquida Porto Alegre, o CDL ofereceu para a sua base de associados campanhas hiperlocais. Então, a gente fez durante o Liquida Porto Alegre uma campanha para cada lojista participante. Oferecemos uma campanha para cada lojista. Muita informação. Foram 1.400.000 pessoas viram campanhas de lojistas associados ao CDL. Em um período muito curto, em 3, 4 dias, um período curtíssimo. Então, o benefício que tu gera para as empresas é ímpar, mas também as informações são muito boas. Né? Então, o CDL hoje tem um banco de informações desta campanha que a gente desenvolveu com eles, onde tu consegue saber, por exemplo, que produtos geraram mais interesse por rua, por tipo de negócio, por cruzamento de idade. Eu quero saber quais as mulheres gostaram mais. E coisas que a gente descobriu, por exemplo, aí para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, mas aqui em Porto Alegre, a CIS Brasil é um comércio feminino. Ponto. Quer abrir um negócio para mulheres? Abre lá na CIS Brasil. Então, tu começa a ter informações, dados, subsídios, para tu saber não só do que as pessoas compram, mas o que elas gostariam de comprar. Ou seja, quase o rastreamento do comportamento do consumidor. Quase não, é o rastreamento. Eu tenho aqui algumas perguntas, Everson. Claro que a gente não vai conseguir fazer todas, e eu vou trazer algumas delas. Essa daqui, primeiro, eu acho que a gente respondeu, tu respondeu de uma certa maneira com a LGPD, mas talvez não ficou bem claro. Essas táticas de monitoramento dos celulares não se encaixam em evasão de privacidade? Não, porque quando tu deixa um rastro de interesse no teu celular, esse rastro ele é minerado por um aplicativo, pelo celular, pela rede social, e isso vai para um banco onde todas as empresas que comercializam mídia também fazem isso. Tá? Então, por exemplo, obviamente o Facebook rastreia dados para ele vender mídia do Facebook. Para fazer isso, por causa do LGPD, o próprio software é auditorado. Então, ele não pode ter nada que identifique quem é a pessoa.
Então eu não consigo mandar uma mensagem para o Rafa, eu consigo mandar uma mensagem no endereço físico para pessoas que têm esse rastro. E aí o algoritmo vai entregar para a pessoa. Mas é uma via que não volta, eu não sei quem é. No meu prédio, onde eu moro, tem 190 apartamentos nas 3 torres. Se tu mandar um rastro digital de alguém que procurou comprar massa para fazer um macarrão e refrigerante, tu consegue saber para quem tu vai mandar no prédio. Tu não vai mandar para todos os 190 apartamentos, só para aqueles que procuraram. E é bem importante, eu não sei se ele quer comer macarrão, Sim. se ele comeu macarrão. Mas ele deu um sinal. É um sinal de um grupo de pessoas. E essa massa de pessoas eu não sei quem é. Nunca vou saber. Seria como se diz para quem joga muito joguinho de guerra, como eu, já me entregando, a metralhadora de sniper, né? É a metralhadora de sniper. Ou seja, tu dá o tiro certeiro, mas de forma escalada. Outra pergunta aqui bem interessante. Se o varejista e a indústria não andarem juntos, existe maior chance de quebra e prejuízo para ambos? Com certeza. Boa pergunta, inclusive. Muito. Pensem que assim, uma indústria ela é uma máquina, né? A gente fala de startups, de negócios exponenciais, mas uma indústria é exponencial. Ela consegue fazer um refrigerante milhares de litros por horas ali, né? Então ela precisa da vazão, ela precisa de canais para vender. E não existe nenhum canal hoje no mundo que seja profissional ou competitivo ou de alta performance suficiente para vender só ele e vender todos os refrigerantes para todo mundo. Então, realmente, assim, não é ímpar tu ouvir muita gente falando assim, né, a indústria tal tem uma boa distribuição. O que ela quer dizer? Ela tem muitos canais, ela consegue chegar em qualquer buraquinho, qualquer cidadezinha do interior, o produto dela chega. E isso torna uma indústria muito forte. Quando a gente está falando sobre canais, a gente pode fala do online, mas a gente fala do físico também, né? Então, se a indústria não tem canal para distribuir, para vender, ela não vende. Ela não vai fazer nem sell-in, nem sell-out, tampouco. E é o varejo, por enquanto, por questão óbvia também. Concordo, e minha vida inteira eu trabalhei e ouvia também meu avô e meu pai falar, e eu acredito nisso, que os nossos grandes parceiros são a indústria. É um ecossistema, um depende do outro, e acredito que sem um, o outro quebra e vice-versa. Então, os dois têm que prosperar juntos, né? E a última pergunta, talvez a pergunta mais importante que veio é o seguinte: como é que a NOC pode me ajudar com o hiperlocalismo? Como vocês entregam valor? Né? Aqui não está quem mandou, se é a indústria ou o varejo, mas vamos considerar que nós estamos falando para supermercadistas, né? Sim. E para a indústria. Eu acho que o que é importante, assim, nessa questão de digitalização dos negócios, o que a gente tem falado muito, que a gente falou durante essa hora toda aqui, é a importância de qualquer negócio digitalizar. Né? A gente está vivenciando um momento ímpar do mundo que está exigindo que todo mundo digitalize. E fazer um processo de digitalização não é um processo simples, não é um processo barato e não é um processo rápido. Ele envolve muito investimento e durante muito tempo. E, obviamente, o core de um negócio, de um varejo, normalmente quando ele nasce em um meio, é difícil tu migrar para outro. Então, se tu nasceu, imagina, o teu avô montou uma rede, uma loja, a primeira loja, há 70 anos atrás. Né? O negócio de vocês, necessariamente, vai viver muito sobre o físico. Né? Quase que a energia desse negócio é baseada no varejo dele. Então, tu fazer a digitalização é custoso, tu tem que mudar muito a cabeça dos gestores, tem muitas barreiras e muitos desafios. A NOC, ela acelera isso, porque ela já tem um modelo que a gente já é consagrado, funciona, ele é totalmente baseado em tecnologia, ele é muito preciso, e ele faz com que, automaticamente, em poucas semanas, a gente homologa a um lojista, uma rede de supermercados, e já começa a rodar campanhas. É um processo muito rápido, muito simples. Dá para dizer praticamente que esses 7 anos que a NOC existe, tu consegue literalmente encurtar dentro do teu negócio. Então, a primeira coisa que a NOC faz, com benefício para o supermercadista, é fazer um processo de digitalização rápido, limpo, e que começa a dar resultado muito rápido. Quanto tempo leva, mais ou menos, desde o início do trabalho? Claro que vocês ainda estão, né, na fase de lançamento, eu já estou querendo um contato para falar com o pessoal da Rainha das Noivas, mas quanto tempo leva, assim, desde que vocês conversam com o supermercado, com a indústria,
e isso tudo roda um mês? É transparente, assim. Na verdade, são questões jurídicas. Termo de compromisso, contratos. Mas operacionalmente? Operacionalmente não depende de nada, porque o que a gente faz? A gente vai rodar sobre o nome do supermercado. Eu, cliente final, estou na minha casa, abri o meu Facebook ou abri um jornal e vai aparecer um anúncio do supermercado mais perto de mim, com a cara do supermercado, com a marca do supermercado, dizendo que é do supermercado, vendendo um produto da indústria. Então, apresentando lá iogurte, portanto. Eu não preciso de nenhuma conexão no lojista. A única conexão que eu preciso é para fazer o que a gente chama de queimar o cupom. Então, a pessoa que for ver a campanha, ela vai baixar o cupom dela de desconto, ou benefício, ou alguma vantagem, e ela vai ir até o supermercado e vai queimar esse cupom. Para garantir que essa compra e essa campanha aconteça no supermercado, que a indústria tem a parceria, tem o produto, a gente tem um cupom que vai ser, no caixa, vai ser queimado. Então, a gente precisa só fazer essa conexão de um sistema que faz a baixa do cupom no supermercadista e está funcionando. Então, isso que eu estava pensando, um mês com a cabeça antiga do o mês já está contando o dinheiro de volta. Já. E tudo isso que tu estava falando sem o custo para o varejista, porque, na realidade, Zero. é a indústria que vai ativar o produto lá na ponta. Quem paga a conta é a indústria, assim como é no trade marketing digital da Nokia, quem paga é a indústria. Né? Fantástico. Como é que está o status atual? Porque acredito que não só eu, mas muita gente que está nos assistindo e que vai ver depois vai dizer, pô, peraí, eu quero isso, vai me ajudar a vender mais? Nós estamos no piloto, nós estamos em testes agora. A ferramenta já tá quase pronta, fazendo pequenos ajustes, e nós vamos começar a comercializar em outubro. E aí nós vamos passar por duas etapas. Uma é homologar supermercadistas que queiram trabalhar com a Nokia, e outra é também a força comercial dentro da indústria. Então, basicamente, semanalmente a gente vai trazer indústrias que queiram anunciar que já tem produtos já dentro daquele lojista para rodar as campanhas. Ou seja, a partir de outubro, viu, pessoal? A partir de outubro eu vou entrar em contato, porque lá para o nosso negócio, o negócio da minha família, interessa bastante. Vocês simplesmente homologam o lojista, dizendo, você, Rainha das Noivas, você é homologado, e vocês fazem um trabalho comercial com a indústria que me atende, dizendo, olha, ele é homologado para ter um crédito e tu fazer um trabalho de hiperlocal, por exemplo, botando, eu quero botar edredom. Todo mundo que procurar a palavra... Claro, aqui em Porto Alegre, para quem está nos assistindo, está mais de 30 graus. Vamos pegar um outro exemplo. Toalha de banho. Eu quero promover a palavra toalha de banho numa loja minha. Sim. E aí eu pego e faço esse trabalho na região com a toalha de banho do fornecedor, que Exatamente. Vai ajudar a vender. Exatamente, vendendo o canal da Rainha das Noivas. Legal. Pessoal, a gente está praticamente chegando ao final. Né? Eu queria, por último, agradecer de novo, Everson. Já vou te dar a palavra aí para te dar o recado final. Mas antecipadamente agradecer, além do Everson, a Expo Supermercados pelo convite, pela confiança e pela parceria. Sempre é muito gostoso e gratificante falar para varejistas e falar para o mercado, ajudando negócios a crescer e prosperar e se desenvolver, principalmente nesse momento. E vou deixar meu contato, @RafaWeinberg. Vocês me acham nas redes sociais, praticamente compartilhando sempre conteúdo relevante para desenvolvimento de negócios e carreiras e pessoas. E o Everson Klein, vou deixar agora tu dar as suas últimas palavras. Também agradecer, Rafa, né, pelo convite, ao pessoal da Expo também. Obrigado também pelas perguntas do pessoal. A Nokia, como eu falei, é uma startup que surgiu exatamente para buscar novidade na área de publicidade e marketing digital. E o que a gente mais descobriu nesses últimos 7 anos é que o mais importante da tecnologia é o modelo de negócio. Né? E isso que a gente está trazendo aqui. Não é só, assim como o Uber está falando, a tecnologia do Uber para chamar um aplicativo, chama outro, é muito simples. O grande negócio do Uber é o modelo de negócio. Né? É conseguir fazer com que as pessoas acreditem que um carro particular pode te levar de uma porta a outra e se estruturar uma empresa toda para isso. E é isso que a gente aprendeu também. Então, a gente está desenvolvendo, estruturando um negócio exatamente para que funcione de forma muito simples e transparente, seja revolucionário para esse modelo de negócio e que auxilie agora nessa reconstrução do mercado que a gente precisa tanto. Legal. Pessoal, a gente está chegando agora sim ao final.
Desejo a todos muito sucesso, muita prosperidade e muita resiliência e foco para superar e vencer a batalha do dia a dia do comércio. Isso aí, agradecemos, nós que agradecemos todos que estão assistindo e que bom que participaram com perguntas. É isso. Quer deixar os nossos palestrantes, nós da Organização Felizes, entre no chat, faça suas perguntas, participe desse evento que foi construído para você. São 20 anos realizando o evento direcionado para o setor supermercadista. Muito importante isso que você falou, Fabiano, que poder assim passar tantas informações, né, onde por vezes assim há dúvidas, então as perguntas voltadas assim ao dia a dia de vocês, outras que vocês estão querendo aplicar, enfim, temos o maior prazer de atender a todos que estão nos assistindo. E é graças aos nossos patrocinadores, que vocês já viram no nosso site, que também está passando aqui, a gente consegue entregar esse conteúdo tão relevante de uma maneira, vamos dizer, agora online. Pessoal, tem os vídeos aí, vamos colocar as vinhetas, por favor? Beba com moderação. O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Olá, você que é varejista e supermercadista, eu quero oferecer para você uma grande oportunidade. Você tem certeza se o seu cadastro de produtos está corretamente classificado? Não? Nos envie seu SPED de contribuições e nós, da Mix Fiscal, faremos um diagnóstico detalhado, exibindo suas exposições e as oportunidades de crédito. Manual para beber um bom vinho. Regra número 1. Não tem regra nenhuma. Pode levar a latinha para onde quiser, tomar sozinho ou muito bem acompanhado. E como é infinitamente reciclável, ela sempre volta novinha para as lojas. Então, se vai curtir um vinho, vá de lata. Vá de Viva, vinho do seu jeito. Beba com moderação.